Boa noite a todos. Vamos então a essa entrevista coletiva com o técnico Hernan Crespo após a vitória sobre o Botafogo no Morumbi. Hernan, boa noite. Queria ouvir a tua análise sobre o jogo e te ouvir sobre a postura dos atletas. Quinta-feira tem Libertadores. Tem isso. Tem Libertadores, tinha Copa do Brasil até outro dia. No jogo anterior, Campeonato Brasileiro, o time sempre firme. Queria te ouvir sobre isso, se você concorda. E se você concorda, é você que motiva ou isso parte dos próprios jogadores que não precisam de motivação? Eles são um grupo fantástico, de pessoas fantásticas, de atletas que se sacrificam por o outro. Muito, muito generoso. Hoje teníamos voltando e jogando por primeira vez a Toloi, depois da lesão que ele tive. Alisson igual, voltava depois da lesão. Marcos Antônio voltava depois dessa lesão. Arboleda. Teníamos o segundo, acho que foi o segundo jogo titular do Tapia de Neno, porque Ferreirinha tem uma lesão. E todas estas situações foi suportado por o grupo de aqueles que estão jogando ultimamente, o Sabino, o Cedric, o Enzo, o Pablo Maia, o Rodriguinho, Luciano fora. Então, esta vitória fala do grupo, de um grupo forte, com vontade, um grupo que tem vontade de sacrificar-se um por outro. Então, para mim foi mais que uma vitória. Acho que este grupo pode jogar muitas vezes muito bem, talvez não é suficiente, talvez muito bem e não alcança, mas a gente vai lutar. A gente vê um grupo como uma família. Depois, o que vai acontecer, não sei o que vai acontecer, mas todos ajudam a todos. Wendel, que acabou com um problema, voltava também de uma lesão, e durante o jogo sentiu no adutor e estava aí, continuou a lutar. Então, é um grupo fantástico, com muita vontade de continuar assim. Hernan, boa noite. O quanto tem de influência sua o retorno do Rigoni ao São Paulo? Nada. E, ao mesmo tempo, também de influência sua no bom futebol dele? Porque quando você sai do São Paulo há alguns anos, o Rigoni viveu uma ótima fase e depois ele acaba caindo o rendimento. O que você tem de influência em tudo isso, você acha? Fez toda a diretoria. No mercado, toda a diretoria. A gente aceita, eu já falei. Eu sou piloto de Fórmula 1. Tento dirigir o mais forte e mais veloz possível. Seguramente, os atletas ajudam muito neste momento. Hernan, boa noite. Na coletiva de apresentação, você disse que até a data FIFA de setembro, até setembro, meados de setembro, seria um calendário muito difícil, um ritmo muito pegado. Passado esse tempo, queria que você fizesse uma avaliação desse período, como é que foi gerir esse ritmo mais contínuo de jogos, um atrás do outro, e como você projeta, talvez, a longo prazo, o restante da temporada. Sinceramente, tem um pouco para projetar. A gente vive dia a dia. Aqui, estamos em São Paulo. Coisas acontecem todos os dias. Então, não tem pouco para projetar. Tentar recuperar jogadores, tentar fazer o melhor possível. E o resultado está acontecendo. Estamos aí, estamos em uma situação confortável com respeito a quando a gente iniciou. Com umas quartas de final para jogar dia a dia, não podemos pensar em outra coisa. Hernan, boa noite. Gabriel Sarque, bancada tricolor. Hoje o Rua de Neno fez gol e ficou bastante emocionado também, né? Ele Como passou todos. por uma lesão e ele ficou bastante feliz. E é uma característica porque o São Paulo esteve em busca de um 9 e hoje tem Rua de Neno e ele consegue marcar. Falar um pouco da importância dele fazer esse gol e também da sua conversa individual com ele para esse momento também que ele celebra hoje. Acho que Juan trabalha muito, voltar, pegar o ritmo. Está em São Paulo, não é fácil.
encontrar lugar não é fácil, porque se você vai ver, Luciano joga bem, André Silva até esse momento joga bem, Ferreirinha joga bem, hoje entrou Rigoni muito bem, Tapia jogou muito bem, já vendimos Henrique que estava jogando bem, então a ideia a gente sabe, é um grupo que sabe apoiar aqueles que estão jogando talvez um pouco menos, porque a força tem grupo, é um grupo muito sacrificado e que tem vontade, muito sano, e tem coragem para jogar, todos, e senão um ajuda o outro, então é muito mais fácil chegar a um grupo assim. Hernan, boa noite. Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. O colega fez a pergunta inicial falando sobre a intensidade do São Paulo, nessa motivação que a gente vê, né, com um gol logo no início da partida. O jogo de quinta-feira é um jogo na altitude. Muda alguma coisa na estratégia ou nesse comportamento de caça ao adversário? Por que me pergunta de futuro? Se você já sabe que não vou responder. Vamos a ver. Sim, importante. Eu joguei na altitude. Eu joguei com a seleção. Sim, claro que é um pouco diferente, mas a ideia de jogo não vai mudar. A ideia de jogo é tentar de jogar um tipo de futebol que a gente se identifica. Sabemos e não é que pensamos que não é importante, mas acho que se a gente é precisa e tem bola e tem essa vontade que está demonstrando até hoje, sou confiante, mas Copa Libertadores nunca sabe. Crespo, aqui, por favor. Otávio Rocha, da Vável Brasil. Teve uma partida que eu te perguntei sobre o sistema defensivo do São Paulo, você até brincou que é a fórmula mágica. E hoje a gente viu a reestreia do Tolói, também a partida que o Sabino fez. Muitos torcedores elogiaram, falando que foi o melhor em campo, né, o Sabino. Queria que você falasse desses dois jogadores e como que você enxerga essa sua participação também no sistema defensivo e também junto com o Tolói. Na apresentação dele, ele falou sobre a liderança, foi durante 6, 7 anos capitão. Esse sistema defensivo hoje, contra o time do Botafogo, que veio no segundo tempo muito forte ofensivamente, como que você enxergou a partida deles e de todo o sistema defensivo? Eu sou muito contente o Rafael, porque apenas chegou, ele teve uma lesão, recuperou, mas acho que foi muito familiar todo para ele. O lugar, porque já conhecia, o sistema que ele jogava no Atalanta com Gasperini, tem muitas coisas em comum para zagueiros. Então ele foi muito natural a situação. Era só ver se ele podia sostener essa intensidade durante 90 minutos. Acabou muito cansado, mas fez muito bem. Muito contente por ele, merecia. Crespo, boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. O meio de campo do São Paulo voltou a ser um meio de campo mais dinâmico. E o Pablo Maia voltou a ter sequência com você no time titular. O Pablo Maia antes era visto como aquele jogador mais marcador, próximo à linha defensiva. Hoje é possível ver uma evolução até no futebol dele. Eu queria que você explicasse um pouco esse meio de campo do São Paulo, porque você muda peças e me parece que fica do mesmo jeito, com a mesma dinâmica, com a mesma intensidade. Como colocar isso na cabeça de um jogador, por exemplo, que é mais marcador? Obrigado. É meu trabalho. Não sei. Eu tento fazer o melhor, colocar os jogadores em uma posição que eles possam sentir-se confortáveis. E depois a qualidade. Não é que pensar que Pablo não podia jogar ou só podia fazer uma coisa. Ele pode jogar bola. Eu conheço muito bem. Há 4 anos atrás que conheço a Pablo Maia. Quando a gente subiu 4 anos atrás. Depois, sim, a gente, ele fez muitas coisas boas. Era só lembrar. Só lembrar aquilo que ele sabe fazer. Então, quando as coisas são claras para todos, quando todos sabem o que tem que fazer, tudo é mais fácil. Depois, tem talento, quem joga melhor, menos bem, e aí tentamos de não errar para escolher. Mas isso muito feliz com todos. E Pablo Maia é um deles. É um deles que
que é uma boa pessoa, boa atleta, tinha dificuldade, não podia sair de uma situação complicada com a lesão. Ele voltou, está jogando muito bem e está tendo sequência. Crespo, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Vou pedir para você falar se você já teve algum tipo de conversa com o Enzo, quanto preocupa, a gente viu ali no intervalo, ele teve dificuldade de subir ali a escada, né, para poder voltar ali para o banco de reservas? Sim, acho que foi uma contusão, mas depois talvez vai falar do doutor, porque não sei. Eu sabia que ele tinha problemas, fora, porque já sentiu, acho que foi uma contusão, mas não sei se foi, creo que o joelho, mas acho que não é grave. Enzo é assim, Enzo não vai parar. Em cima disso, se ele não tiver condição, de repente, da partida de quinta-feira, você tem a opção do Enzo. Vai ter confusão. Não tem problema. Sim, você conhece Enzo? Enzo vai jogar, está tranquilo. Não, a pergunta era do seu nível de satisfação com relação às peças que você tem para poder repor o elenco. Sim, vamos ver como está o Wendel. Tem sido bastante sinceramente, movimentado. Como está o Wendel, porque o Wendel sofreu uma lesão e voltou e sentiu o adutor um pouco mais duro. Então tinha que estar aí e sempre tem riscos. O campo não era muito legal, não sei o que aconteceu com o campo, mas não estava